Então é isso, pessoal. Então, bom dia mais uma vez. Esse aqui é o webinar sobre as últimas atualizações aí do StoneOS, que é o sistema operacional que está aí em todos os equipamentos e aplicações da Houston. E, especificamente, a gente está falando do StoneOS 5.5 R9, que foi lançado agora em janeiro. E só para vocês terem uma ideia, a Houston tem um ritmo acelerado de inovação e de entrega de novas funcionalidades, etc. E a gente chama de R9 ou R8, ou qualquer R que seja, uma major release, né? Um lançamento importante, vamos falar assim. Porque, claro que ao longo desse ciclo de desenvolvimento de sistema operacional, de software, existem aí o que a gente chama de minor releases, né? São pequenos, menores, talvez não tão menos importantes, mas menores incrementos aí ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, uma release, o que distancia uma release da outra é aproximadamente 8 meses. Pode ser um ano, pode ser 8 meses, pode ser alguma coisa nesse sentido aí. Então, a R8, se eu não me engano, foi aí no começo, ou no final de 2020 ou no começo de 2021, agora eu não me lembro exatamente quando foi esse lançamento. A expectativa é que a gente tenha aqui mais ou menos meia hora de conversa, mas obviamente que a gente pode estender, estaremos aqui presentes para falar ou para responder perguntas, etc. Então, vamos seguir aqui com exatamente o conteúdo. Então, passando aqui, hoje a gente vai falar basicamente dois assuntos, né? Um é um pouco da visão e o propósito dessa nova release aí, quer dizer, o que foi o foco do desenvolvimento, quais foram as principais decisões de backlog, né, que foram implantadas nesse lançamento. E aí a gente vai aí pensar aí pelo menos umas cinco grandes características principais que estão aí presentes nesse novo sistema R9. Bem simples o material aqui, pessoal, qualquer extensão, qualquer outro detalhamento, a gente pode fazer a qualquer momento. Existe uma vasta documentação também, que eu posso deixar aí para vocês. Mas, em princípio, a gente vai cobrir aí, bem rápido aqui, esse material que está aí, que a gente está se propondo a cobrir. Então, o StoneOS, ele cobre, versão 9, cobre pelo menos aí 300 novas funcionalidades e melhorias, vamos dizer assim, mais ou menos 40 relacionadas a VPN, 120 relacionadas a mecanismos de detecção de ameaças, otimizações aí da arquitetura do próprio software. Por exemplo, tem uma específica que é a possibilidade de fazer aceleração em hardware de inspeção SSL, SSL Proxy, e de VPN IPsec, mais ou menos aí 20 funcionalidades relacionadas à estabilidade, melhorias também na experiência do usuário, e, em geral, a gente está falando aqui de focos aí na operação, que a gente chama de operação de segurança inteligente, que vai acabar se associando aí a processos de service desk, automação, monitoramento. A gente sempre fala e sempre produz inovações em termos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, a Houston, por volta aí de 2010, foi o primeiro fabricante que introduziu inteligência artificial em firewall no mercado. Então, tem uma história bastante interessante de associação de mecanismos e algoritmos de machine learning, inteligência artificial, em vários pontos dos processos, das funcionalidades, detecção, análise de ameaças. Tem vários exemplos que eu posso dar aqui para vocês que usam uma inteligência mais sofisticada, né, processos mais sofisticados para uma melhor operação e uma melhor segurança e proteção das redes em qualquer ponto do mundo. Temos aí melhorias na questão do IPv6 e hotfix, para falar um pouco sobre isso.
basicamente toda a linha de firewall, que é o foco aqui dessa conversa, faz parte, está sendo impactado, vamos falar assim, positivamente, pelo R9. Então, o nome aí que a gente colocou aqui embaixo, Série A, Série E, Série E Pro, Série X e o Cloud Edge. A Série A e a Série E, a Série Pro são firewalls de tamanho pequeno, médio e grande. Série X são firewalls específicos para data center, e o Cloud Edge é a nossa oferta de firewall virtual. Então, é isso que nós temos hoje no nosso portfólio de firewall. Acabou aqui, deixa eu só colocar aqui a animação. Os grandes focos aí do R9 são nessas três colunas que estão aqui. Então, um foco em tornar o sistema e a operação mais inteligente, confiável, e estender aí a abrangência do sistema operacional, porque hoje a gente vive num mundo totalmente integrado, interligado com diversas outras plataformas, sendo da Houston ou não. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que quer dizer essa integração com produtos de terceiros. Quando a gente fala que o R9 é mais inteligente, no sentido de ter melhorias na condição de detecção de ameaças conhecidas e desconhecidas, e também de famílias de malware e ransomware, que está bastante aí sendo explorado no mercado. E, do ponto de vista de confiabilidade, a gente está falando aí de a possibilidade de fazer atualizações do hardware sem disrupção da operação, né? Então, a gente fala de hotfix, hot swappable, esse tipo de termo, né, que a gente usa, que garante uma confiabilidade que o sistema não para, mesmo quando existe algum problema, alguma coisa que precisa ser consertada, e esse conserto é o que a gente fala, né? Consertar o avião em pleno voo, né? Então, não dá para pousar o avião, fazer aí os consertos e fazer o avião voar de novo. Ele já está em voo, e as empresas estão demandando cada vez mais a questão aí da continuidade de negócios, ou continuidade sistêmica de tudo que a gente está falando aqui. Voltando rapidamente aqui no primeiro pilar, só entrando um pouco mais em detalhes, a gente fala aqui de detecção de ameaças conhecidas e desconhecidas, mais uma vez usando inteligência artificial e aprendizado de máquina. Temos aí melhorias no próprio assistente de configuração de VPN, nesse caso, VPN IPsec. Também a introdução de listas de permissão, a gente fala no mercado whitelist, né, mas eu prefiro usar o termo lista de permissão, porque não é uma questão de ser preto ou branco, é uma questão de permitir ou não um conjunto de usuários, um conjunto de IPs, um conjunto de um certo grupo identificado aí no address book, que a gente chama, né, que vai ou não ter aí uma atuação do SSL proxy, que faz todo o processo de decriptografia para que ocorra a análise, porque só o tráfego, a aplicação, quando ela passa pelo firewall, é necessário que exista a descriptografia desse tráfego para poder ser feita a análise, e aí é feita a criptografia novamente para seguir o jogo. E lembrando que a grande maioria, mais de 95% do tráfego web hoje existente mundialmente é um tráfego criptografado. Então, é extremamente importante ter uma ação precisa, escalável desse processo de análise de descriptografia, criptografia e análise de tráfego criptografado, certo? E, por fim, temos aí melhorias nas funções aí de políticas para operações e manutenção, OIM. Então, a gente vai ver um pouco como é que isso é na prática. Basicamente, são esses três pilares de foco do StoneOS
R9. Legal, então já vamos passar aqui para essas 6 principais áreas ou características do StoneOS. Então, basicamente, é isso que a gente vai cobrir hoje, sem grandes, de maneira bastante simples, direta. Eu acho que é assim que tem que ser feito, para que a gente possa se entender e, novamente, qualquer área dessas que chame a atenção de qualquer um de vocês, a gente pode voltar a conversar, ou vocês podem fazer perguntas aqui mesmo, e a gente evolui tranquilamente com essa conversa, né? Então, rapidamente, cada uma dessas 6 áreas, a primeira é a questão aí da detecção e prevenção inteligente, né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente vai também ver o que quer dizer acesso seguro para força de trabalho remota, com extensões aí da capacidade de VPN. Então, quer dizer, o mundo que a gente chama hoje, que é o mundo híbrido, né, veio para ficar, quer dizer, tem pessoas trabalhando de casa, cada vez mais, quer dizer, a gente passou aí por um período de aprendizado como humanidade, né? Infelizmente, na pandemia, nem todo mundo conseguiu trabalhar de casa, né, que era a necessidade ou até na verdade, de certa forma, até hoje, a necessidade da gente se comportar, né? Mas o que a gente chama de trabalho híbrido veio para ficar. A gente está falando de uma série de tecnologias que vão apoiar esse trabalho híbrido. A gente fala de SD-WAN, a gente fala de SASE, a gente fala de acesso seguro, VPN, e toda essa complexidade que a gente está vivendo hoje para gerenciar, fazer a governança, o controle de todos esses acessos. Agora, a gente precisa aí de mecanismos cada vez mais, de um ponto de vista cada vez mais simples, mas por detrás, cada vez mais inteligentes, cada vez mais complexos de uma forma, mas trazendo a simplicidade para a operação desses mecanismos, né? Então, é por isso que a gente traz aí simplicidades numa nova jornada de configuração de VPN IPsec, por exemplo. Então, a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso. O terceiro pilar é relativo à possibilidade, à capacidade de aceleração de hardware, aceleração em hardware, né, de basicamente 2 funções super importantes, que é a função de IPsec VPN e a função de proxy SSL. Essas 2 funções fazem uso maciço de processos, algoritmos de criptografia e descriptografia. Então, sendo uma aceleração em hardware, a expectativa é que exista aí um ganho de performance, um ganho de desempenho super importante. Especificamente falando para a série A, que tem uma arquitetura que permite essa aceleração em hardware. Partindo para o quarto pilar, políticas de operação e manutenção automatizadas, escaláveis e mais inteligentes. Então, tem alguns mecanismos que vieram na R9 para provar e para tornar esse discurso concreto, né? Então, a gente vai ver algumas telas, algumas coisas que fazem sentido nessa questão aí das facilidades de operações e manutenção dessa rede, dessa infraestrutura. O penúltimo tópico, a gente está falando aí, então, de como o R9 traz possibilidades de integração com outras soluções terceiras, não da Houston, de gerência, por exemplo, né? E é o que a gente chama de SDNs, que são as Self-Defined Networks, né? Quer dizer, são redes e conceitos para a gestão das redes modernas, né? E o último ponto aqui tem a ver com a otimização abrangente de continuidade do sistema. Aquele ponto que eu estava falando agora há pouco, de garantir a continuidade de negócio. Então, ter mecanismos eu chamei lá de consertar o avião em pleno voo. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso também. Muito bem, vamos seguir aqui cada um desses 6 pontos aqui, e aí a gente faz aí o fechamento dessa conversa,
e aí a gente está aí pronto para continuar o nosso dia e fazer aí talvez ir um pouco mais a fundo, estudar um pouco mais cada um desses tópicos, e entender como que os firewalls aí, os Next Generation Firewalls da Houston, garantem uma segurança, uma segurança que funciona. Então, a gente sempre fala, ao longo dos anos, a gente usa essa tagline, né, esse slogan, né, que é a Houston é a segurança que funciona. Então, mais uma vez, a gente está provando que, com a evolução e a continuidade da inovação, a gente continua tornando verdades, garantindo que seja verdade essa frase, segurança que funciona. Então, o StoneOS que garante a funcionalidade, o software que garante que as coisas aconteçam, e aí sim, todos os benefícios que estão associados à entrega dessas soluções da Houston, né? Então, basicamente, essa é a conversa de hoje. Vamos por um aqui, então, detecção e prevenção inteligente, né, por meio de tecnologia de machine learning e inteligência artificial. A gente está falando, por exemplo, da detecção e prevenção de DGA. Então, vamos falar um pouco o que quer dizer esse tal de DGA, né, que é o Domain Generated Algorithm. Então, são algoritmos que geram um conjunto muito grande de domínios que são explorados em ataques do tipo botnet. Então, o que é um ataque? Vamos parte por parte aqui. O que é um ataque de botnet? Né? Então, tem aqui, no exemplo aqui, tem um hacker, né? Ele está fora da rede, ele está em algum ponto da internet, e ele lança a mão, primeiro ele vai fazer aqui uma varredura, ele vai fazer uma exploração do que pode ser uma vulnerabilidade de uma certa rede, de um certo sistema, né? E aí, essa é a primeira fase. Identificando essa vulnerabilidade, essa possibilidade de brecha, né, de vazamento, de alguma porta aberta, literalmente, a gente fala porta, né, permite, então, que o hacker faça um acesso, identifique uma estação, um servidor que está dentro da rede, ganhe acesso a esse servidor de alguma forma, e aí tem uma fase aí de introdução de ferramentas, a gente chama de weaponization em inglês. Eu estou falando, na verdade, algumas fases aí de um processo que o hacker usa, que é o processo que a gente chama de kill chain, tá? Esse processo de kill chain já é falado há alguns anos, não é uma questão específica da Houston, e foi aí alguma coisa explorada do mundo militar lá nos Estados Unidos. E aí foi portada essa conversa de kill chain, que é uma conversa aí do inimigo fazendo um ataque massivo aí numa guerra, né, para um ataque no mundo de guerra cibernética, né? Então, eu estava falando agora do processo que ganha acesso aqui a um servidor ou alguma estação e introduz ferramentas, que são aplicações, são pequenos scripts, são pedaços de software que podem, então, desde da rede interna já, né, fazer uma exploração de outros elementos, de repente tem lá um servidor de arquivos, tem alguma coisa dentro da rede que possa fazer aí, ser interessante para esse ataque desse hacker. Então, é feito um scan, aí, de repente, numa rede interna, identificado aí esses serviços, servidores, etc., e aí cria-se uma rede de bots, né, uma rede de robôs, do ponto de vista de software, obviamente, né, que tomam controle dessa rede interna, a tal ponto que os administradores, os donos da rede, acabam perdendo o acesso à própria rede que eles que eles criaram, que eles mantêm. Nesse momento, o hacker se comunica com esse pessoal e pede aí um resgate.
eventualmente em criptomoeda. Então, bem rapidamente, pulei algumas fases aí, eu estou falando do processo fim a fim. Então, é óbvio que a gente como do lado de proteção, de prevenção e proteção contra esse tipo de ataque, né, a gente consegue, então, na versão R9, no Firewall, ter aí uma inteligência artificial, um machine learning, que identifique um mecanismo que o hacker vai fazer, que é o DGA, que é a geração de domínios, algoritmos de geração de domínios, que tem qualquer objetivo disso. Cada estação dessa, para poder acessar o servidor do hacker, que a gente chama de servidor de comando e controle, que é de onde se dá o comando e o controle da rede interna. Então, essas estações, elas precisam se comunicar através desses softwarezinhos que o hacker embutiu, né, dentro da estação, se comunicar com esse servidor aqui. Para isso, é necessário, dentro da rede TCP/IP, um domínio, assim como é houstonnet.com, qualquer domínio de internet, né, um IP, um domínio que faça esse uso, que faça esse mecanismo funcionar. Se o domínio for um domínio só, muito simples, é muito fácil de algum tipo de sistema identificar que está sendo feito um acesso a esse domínio. E aí, rapidamente, um firewall que não seja esse firewall da Houston, qualquer outro firewall, ou que não tenha a versão R9, esse firewall, rapidamente, o administrador pode embutir uma política dizendo assim: o acesso a esse servidor hacker.com não é permitido, então é bloqueado. Agora, se existe um sistema que aloca um domínio, vários domínios, e naquele momento tem um controle de qual domínio que é o domínio do hacker, então são milhares de domínios que são existentes. Como é que o sistema vai identificar uma agulha no palheiro? Essa é a ideia do hacker, né? Agora, com machine learning, com um aprendizado, esse algoritmo, essa geração massiva de domínios, né, pode ser detectada, porque existe um padrão na geração desses domínios. E esse padrão pode ser aprendido pelo firewall. É assim que se dá a prevenção de DGA com machine learning. E é muito comum, pessoal, cada vez mais, esse tipo de acesso, né, esse tipo de mecanismo de ataque. Então, não sei se ficou claro, mas é bastante interessante ter essa prevenção contra DGAs. Né? E o outro ponto que eu queria ressaltar aqui é uma nova plataforma de Cloud Sandbox, que está sendo conectada ao Firewall, que tem a versão R9. Então, o Cloud Sandbox, rapidamente, é um ambiente em nuvem em que uma possível ameaça, um possível arquivo que pode conter uma ameaça, que passa lá pela entrada do firewall, é enviado para essa nuvem, esse mecanismo de nuvem. Nesse mecanismo de nuvem, esse arquivo ele é isolado, ele é colocado em quarentena, e aí então ocorre uma análise desse arquivo de diversos prismas, com diversos mecanismos, e nesse arquivo, então, pode ser detectado um tipo de ameaça. Essa ameaça, esse veredito do Cloud Sandbox, se é uma ameaça ou não, é devolvido para o firewall, e aí o firewall pode tomar uma ação do tipo bloqueio ou não, pode ser que seja um falso positivo, alguma coisa nesse sentido. E agora tem novos arquivos que podem fazer parte dessa análise, né, que é um arquivo ELF, por exemplo, que é uma novidade, que é um arquivo muito usado em ambientes Linux. Então, o time de desenvolvimento da Houston tomou a decisão de introduzir na R9 a análise em Cloud Sandbox do ELF, por exemplo, né, e dentre os outros que também já eram parte desse tipo de análise. Então, é assim que a gente entende que existem mecanismos de detecção e prevenção ainda mais inteligentes agora na versão R9.
Falando de VPN, temos aí 3 pontos que eu queria ressaltar. O primeiro agora existe um suporte a um cliente L2TP. A VPN L2TP é uma das menos, vamos falar assim, menos seguras dentro da evolução das VPNs, mas existe uma necessidade ainda existente de haver clientes L2TP. Então, isso, na verdade, nada mais é do que a Houston escutando o mercado, né? Não adianta só a gente falar de inovações super atuais, aí, quer dizer, coisas super sofisticadas, se a gente não olha para o mercado do jeito que ele é, pessoal. Então, a gente não está aqui no mundo 2022 super... não é todo mundo que tem aí o estado da arte em termos de VPN. Então, a gente entende isso e introduz já em 2022 na R9 alguma coisa que tenha já há muito tempo. Então, é só para ter uma compatibilidade com clientes, usuários, empresas que fazem uso do L2TP ainda hoje. Não tem nenhum problema usar esse tipo de tecnologia, só que a gente agora tem um cliente que vai poder ser instalado nas máquinas para fazer esse acesso. Em termos eu chamo de jornada, pessoal, o guia, o assistente de configuração de VPN IPsec foi aprimorado, agora está mais fácil ainda de configurar uma VPN IPsec, né? Então, é uma jornada, quer dizer, você vai clicando, então, aqui tem botões que ajudam a copiar a informação que está aqui para o tal Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente fala, né? Copia aqui, facilmente eu clico aqui e já edito essa chave aqui, esse conjunto de chaves, essa cifra que está aqui, eu posso editar eu não preciso sair dessa tela, eu estou na tela de configuração de VPN, eu não preciso sair dessa tela e voltar lá para a tela de cifras, aqui, que, por exemplo, pode ser introduzida aqui na Proposal 3, por exemplo, que é o processo de VPN, de configuração de VPN, ou eu posso até introduzir aqui uma nova configuração de um Proxy ID diretamente no meio da jornada, que eu não preciso sair da jornada para fazer aí atividades que eu tinha que ficar entrando em outros momentos aí, antes do R9, em várias telas, ficava chaveando de uma tela para outra, isso podia causar alguma confusão, e cada confusão dessa pode levar a erros. Então, isso é uma otimização do processo de configuração de VPN. E também a questão específica aqui de aceleração de VPN IPsec, que eu já comentei anteriormente. É super importante ter uma cada vez maior capacidade estendida aí de VPN, e mais uma vez, essa aceleração ela é permitida por causa do hardware da série A, especificamente, né? Mas agora o software conversa com esse hardware que tem essa aceleração e permite, então, que ocorra essa aceleração. É bem importante, é um salto de performance bem legal, comparado aí com as outras versões e as outras plataformas de firewall, né? Essa informação já está embutida no datasheet da série A. É só ir na linha lá, tem uma tabela no final do datasheet dizendo quais são os números, as performances, os desempenhos do firewall, e um deles é o desempenho de IPsec VPN. Então, esse número já está lá para consulta. Seguindo aqui, temos mais um ponto interessante não, acabei de falar, né? Quer dizer, aqui é sobre Proxy SSL, que também faz o uso desse hardware, que pode ser acelerado. Então, tanto IPsec VPN como o Proxy SSL tem aí essa possibilidade de aceleração de hardware. A aceleração em hardware é sempre mais eficiente do que a aceleração em software.
Então, o segundo ponto aqui é a possibilidade de ter uma lista de permissão, uma whitelist, dentro da configuração de SSL proxy, de tal maneira que é possível colocar alguns domínios, né, introduzir domínios aqui que não serão, não passarão pelo SSL proxy, não terão, eles não precisam passar por esse processo de descriptografia e criptografia. Então, os clientes também nos pedem esse tipo de funcionalidade, então agora nós temos já no R9. Chegando mais para o final aqui, o que a gente quer dizer com políticas de operação e manutenção automatizadas, escaláveis e mais inteligentes. A gente introduziu, então, no primeiro ponto aqui, o que a gente chama de mini políticas. Então, aqui estão os campos que são necessários para uma configuração de uma mini política. Esses campos aqui são mais enxutos, pessoal, então tem menos campos para serem preenchidos e vamos combinar aqui que muitas ocasiões, somente esses campos aqui já são suficientes para se atender aí um objetivo de uma certa política. Quais são esses campos, né? Se é IPv4 ou IPv6, lembrando que para existir o suporte IPv6, o firmware, o arquivo de firmware, ele vai ter um nome, por exemplo, alguma coisa R9 V6, né? Então, eu fiz isso aqui num firewall que eu tenho acesso aqui, e aí, então, ele acaba abrindo a opção de ter a configuração IPv6 ou IPv4. Eu posso criar políticas que atendem IPv4, outras políticas que atendem IPv6, de tal maneira que esses dois tipos de política convivem ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, nesse caso aqui, foi marcada uma política IPv4, tem a marcação qual que é a zona de origem. Então, o firewall, ele opera em zonas, né? Tem a zona confiável, que geralmente é a zona interna, tem a zona não confiável, que geralmente é a zona voltada para a internet, tem outros tipos de zona, como DMZ, né? Estou falando termos aqui, só para a gente se familiarizar com a operação do firewall. Isso não é só da Houston, é de mercado, esse tipo de nomenclatura. Eu tenho também a possibilidade de colocar os endereços de origem, pode até ser um conjunto, um grupo de endereços ou um grupo de usuários. Tem aqui também a marcação da zona de destino, lembrando que o tráfego entre zonas dentro de um firewall somente acontece se houver uma política, tá? De permissão, inclusive. Eu posso até criar uma política de negação, né? E assim vai, pessoal, o protocolo, e aí qual que é a ação, se é de permissão ou negação, e se eu vou logar se é necessário fazer o log do match dessa política. O log vai ser toda vez que ocorrer uma negação, quando ocorrer ao início da sessão, quando ocorrer ao fim da sessão, ou qualquer combinação desses três aqui. Tá? Então, é bem simples, é uma mini política, é um número bem alto aí de possibilidades de haver essas políticas, e elas dão agilidade na hora de criar políticas. As políticas não mini, vamos falar assim, as políticas já existiam anteriormente, que são as políticas de segurança, continuam existindo normalmente, isso não altera, é só uma questão de simplificar a vida do pessoal de operação aqui. E o último ponto, melhorias aí na jornada, no que a gente chama de assistente de políticas, inclusive permitindo auditoria dessas políticas. Então, aqui o exemplo, a gente está falando aqui de um assistente para escritas de uma política baseadas em aplicação, baseadas em serviço, né? Então, o primeiro ponto aqui é buscar um tráfego, quer dizer, o firewall automaticamente identifica
de acordo com os logs que ele já tem, ou de acordo com o tráfego que ele está analisando, ele já olha todas as aplicações que estão sendo acessadas, né, quais são as estações que estão fazendo acesso a essas políticas. Então, de tal maneira que ele automaticamente popula já, nesse processo aqui, políticas que, eventualmente, podem fazer sentido. Ele faz essa busca automaticamente. Então, aqui está o processo. Primeiro, existe aí o tráfego, que é buscado e detectado. É feito aí algum ajuste aí do que foi descoberto automaticamente. E aí o processo de substituição, agregação de algumas políticas, eu posso, eventualmente, combinar várias políticas, a geração de um address book, que vai popular essas políticas, é um objeto, considerado um objeto dentro da política, principalmente aqui para origem, né, esse source address aqui, e, finalmente, essas políticas são geradas. Então, é um processo, é uma jornada aqui, um assistente, um guia de geração de políticas, que torna o trabalho de escrita dessas políticas muito mais fácil. E exatamente esse é o objetivo aqui do R9, que é automatizar ou escalar ou tornar mais inteligente esse processo de geração, de escrita de políticas nos processos das empresas de operação e manutenção. Legal? Então, fica bem assim, direto aqui ao ponto essas três questões aqui sobre políticas de operação e manutenção. Bem legal também, a partir de agora, na R9, existe o suporte à NetConf. Então, o NetConf, pessoal, não diria que é um framework, vamos falar assim, que é mais simples, melhor, talvez, do que o SNMP, que é o conjunto de protocolos aí, está na versão 3, que também é suportado, por sinal, aqui no Firewall, né? Mas qual que é a ideia aqui? Existe uma governança, um sistema, uma aplicação de gerência de redes, né? Essa aplicação não necessariamente é da Houston, é de terceiros, né? Pode ser uma plataforma aí de SDN, Self-Defined Networks, né? Que está aí, tá bastante desenvolvimento, bastante explorado no mercado, e através de comandos dentro desse framework NetConf, essa aplicação de terceiro pode configurar, pode monitorar, quer dizer, pode fazer ações dentro do firewall, né? Então, é bem legal isso, que facilita a integração de todos os elementos de rede, sendo Houston ou não, nessa plataforma de gerência, através de NetConf. Então, para configurar esse suporte a NetConf, cria-se um usuário de administração dentro do firewall. Obviamente, esse usuário, ele tem usuário, senha, tem toda uma segurança envolvida nele, e aí é possível, então, colocar, permitir que esse administrador que está sendo alocado, criado, possa acessar o firewall através de comandos de NetConf. Na verdade, é uma API, né, um tipo de API que permite a integração entre sistemas, né? Nesse caso, um sistema terceiro com o StoneOS da Houston, dentro do firewall. Então, isso é bem legal. O outro ponto aqui é a possibilidade de importar listas de bloqueio ou blacklists, né? Mas, mais uma vez, eu prefiro usar o termo lista de bloqueio, porque não é uma questão se é preto ou branco, é uma questão de permitir ou não, ou bloquear ou permitir algum tipo de acesso. Nesse caso aqui é uma lista de bloqueio de IPs, que podem ser, essa lista pode ser dinâmica, pode alterar a qualquer momento, dentro de uma base externa, né? E essa comunicação pode se dar por FTP, TFTP, de maneira
automática. Então, ganha agilidade também, né, pessoal? Então, eu posso ter um sistema externo que tem ali uma lista de IPs que, por alguma razão, tem uma classificação de risco, né? Então, é um IP, a gente chama de reputação IP, né? Então, um certo IP pode ser o IP de um servidor daquele tipo lá que a gente viu, de botnet, né? Que a gente viu lá quando a gente estava falando de DGA. Então, esse bloqueio se dá de maneira dinâmica, atualizado de maneira dinâmica. Então, é bem interessante essa funcionalidade também para agregar agilidade e mostrar aí que o Firewall da Hilson se entrega muito bem, obrigado, com sistemas externos. Porque o mundo de hoje, pessoal, não é um mundo só de Hilson, né? Estou falando uma coisa óbvia aqui, mas os sistemas, eles devem ser sempre integráveis, né? E as empresas fazem uso de diversos sistemas, quer dizer, é um ambiente aberto, né? Um ambiente de arquiteturas abertas, para consumo de APIs abertas, que faz aí com que as empresas possam escolher, né? É o poder de escolha de cada uma das empresas. Então, passando aqui essa informação, espero que essas empresas entendam e vejam valor aqui no que a gente está falando, porque, de qualquer forma, a gente está provando aqui que as soluções da Houston, os firewalls da Houston de próxima geração, são uma segurança que funciona, né, pessoal? Então, é isso que é importante a gente ressaltar aqui. Então, por último, aqui o último ponto que eu queria abordar, a gente está falando aqui da continuidade de negócio, continuidade de sistemas. Então, são 4 pontos que eu queria ressaltar aqui. O primeiro é a possibilidade de fazer hotfix dentro do firewall. O que é um hotfix? É um patch, né, alguma atualização que tem alguma melhoria rápida no sistema operacional. Anteriormente, era necessário rebootar, fazer lá a atualização fazer o hotfix, e depois era necessário rebootar o sistema operacional, né, rebootar a máquina, que a gente chama. E quando tem o reboot, né, quando tem a reinicialização da máquina, existe, nem que seja aí alguns minutos, né, poucos minutos, é considerado uma parada de serviço. E essa parada de serviço é crítica, sim, senhor, por exemplo, em sistema bancário, tem alguns mercados que vão sofrer, nem que seja minutos ou até segundos de descontinuidade de serviço. Então, existem alguns hotfixes que vão permitir que não será necessário fazer o reboot, a reinicialização, e isso se dá porque o software teve alguma modularização, né? Então, um hotfix vai atuar ali no processo de NAT, por exemplo, mas não vai interferir no processo de IPS. Não sei, estou falando qualquer coisa aqui, mas só para exemplificar. Então, é por isso que se dá essa possibilidade de hotfix, que é o termo que a gente usa, né? Agora é possível ter suporte existe o suporte IPv6 no modo de Peer HA, que é uma maneira de fazer alta disponibilidade. Então, tem várias maneiras, tem o ativo-ativo, ativo-passivo, e tem o Peer HA, né? Então, é bastante interessante poder suportar IPv6 nesse modo Peer HA. Falando aí da série X, lembrando que a série Data Center, aqui a série de firewalls específicos para Data Center, são modulares, tem lá é possível que exista duas SCMs, ou Service Control Modules, ou Security Control Modules, né, módulos de controle, seria o cérebro da caixa, né, da solução. Então, é interessante ter 2 desses módulos de controle, é o cérebro da caixa. Então, quando um dos módulos
tiver com alto uso de memória, agora é possível fazer o failover, fazer a comutação para o segundo SCM. Né? Então, isso garante uma questão de prevenção, porque um alto uso de memória é uma indicação que algo talvez não esteja muito bem, não esteja acontecendo muito de maneira desejada. Então, já faz o switch, já faz o failover para o outro SCM e continua o jogo, que é um recurso de alta disponibilidade e continuidade de negócios. E o último ponto aqui é a possibilidade de fazer a atualização do banco de dados, de assinaturas, de aplicações, de maneira offline. Então, também sempre foi possível fazer aí a atualização do modo online, né? Então, existe aí um servidor da Houston na nuvem que pode ser acessado e feito o download, inclusive automático, desses bancos de dados, que são arquivos, né? Com essas assinaturas, que são perfis, mapeamentos e perfis de ameaças ou de complicações que podem ocorrer nas aplicações aí, que estão trafegando. Então, agora é possível de fazer isso de maneira offline, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para hoje.